pessoal do Conexão Escola, bem-vindos ao Conectarte. Hoje nós vamos apresentar essa arte educadora e ilustradora, Aice Carita. Aice vai nos apresentar seu processo artístico e também falar da exposição Afrofuturar. Com vocês, Aice Carita. Meu nome é Aice, eu sou formada em artes visuais, tenho mestrado em arte e cultura visual pela Faculdade de Artes, UFG. Meu percurso enquanto artista, ele vem muito, a meu ver, no campo da pesquisa, muito enquanto pesquisadora. A criação de imagens, para mim, acaba sendo uma parte desse desenvolvimento de pesquisa. Muito recentemente, o desenho e a criação de imagens não era algo que eu me dedicava tanto quanto, digamos assim, a parte teórica desse trabalho, né? Vai ser mais recentemente que eu começo a me concentrar um pouco mais nessa parte. O nome da exposição é Afrofuturar, Caminho Ancestral. Esse nome tem a ver com afrofuturismo, que é um movimento estético, poético, político, que faz parte de um objeto de pesquisa que é bem caro para mim. Esse movimento, de maneira bem sintética, ele tem a ver com uma especulação, uma fabulação no campo da ficção científica, da ficção especulativa, que coloca o protagonismo negro como uma prioridade, assim. Então, o afrofuturismo, ele tem, assim, como umas características que vão ser as que eu mais vou prezar, que é o resgate do passado, o questionamento do presente e as perspectivas de futuro, assim, esse fabular o futuro. Então, isso foi inspiração para a criação da série, das imagens. O afrofuturismo, ao colocar em movimento esses tempos, né, passado, presente e futuro, ele vem muito do resgate do passado e por isso a escolha de trabalhar com imagens que são tão simbólicas e tão caras à cultura afros, né? Não só cultura afro, eu pensei cultura afro-brasileira, mas cultura afro, pensando em religiões de matriz africana, assim. Então, colocar os orixás numa perspectiva de futuro, né, como ancestrais do futuro, seria uma dessas propostas, né, uma dessas perspectivas de afrofuturar. O processo de criação das imagens vem, então, impulsionado por esse tipo de visualidade, né, por essas propostas de fabulação, especulação, resgate. Ele passa por processos que são tradicionais e mais contemporâneos, assim. O processo de criação das imagens passa pelo desenho tradicional, né, mídias tradicionais, papel, lápis, mas ele vem para esse campo da digitalização, né? Eu trabalho essas imagens posteriormente numa tablet, né, que vai ser uma mídia que vai digitalizar essas imagens, e faço a pintura e a finalização dessas imagens nesse suporte. A primeira imagem, como não poderia deixar de ser, foi a imagem do Exu, que vai ser essa figura que é bastante controversa, né? E a gente sabe que existe um preconceito muito grande com relação à figura do Exu, um entendimento muito errado, né, do simbolismo que está relacionado à figura do Exu. Essa imagem, ao criar a imagem, eu pensei muito nas características principais desse orixá, né? Ele tem, assim, ele está muito no campo da malandragem, ele está no campo da sensualidade, ele é o mensageiro né? Ele é como se fosse uma ponte entre vou colocar céu e a terra, tá? Mas ele seria esse mensageiro entre as entidades e os seres humanos, né?
e seria também um dos orixás mais próximos da humanidade. Essa imagem, ao pensar, né, nessa visualidade do Exu, eu também fui atrás de algumas outras representações desse orixá na arte, e eu sou muito fã de um artista chamado Abdias do Nascimento. E ao pensar a roupa do Exu, né, a pensar o que ele vestiria, eu fui atrás dessa imagem, que é uma imagem do Abdias, né, eu transformei essa tela do Abdias como se fosse numa estampa da roupa do Exu. E né, o galo, né, que é um animal que também está relacionado a ele, a encruzilhada presente nas tatuagens, e essa imagética assim, que remonta bem a uma figura contemporânea, moderna, né, que é para trazer algumas dessas características do próprio afrofuturismo. O vídeo, que também traz esse nome de afrofuturar acaba se tornando para mim assim, pensar o movimento afrofuturista como algo em movimento, como algo em exercício, daí colocar como se fosse um verbo, né, afrofuturar. A ideia por trás do vídeo, ela vem a princípio inspirada pelo trabalho de um artista chamado John Aconfrá, que ele, ao criar um vídeo documentário sobre o afrofuturismo, ele chama diversas personalidades, né, do movimento, mas ao fazer a criação desse vídeo documentário, ele cria um personagem que seria o ladrão de dados, que seria um personagem que visitaria passados e coletaria, como um arqueólogo, coletaria objetos desse passado para trazer para o presente. Então, na hora de pensar o vídeo, eu fui atrás de imagens de personalidades e figuras históricas de importância, negras e indígenas, tanto da história quanto mais contemporâneas, e também imagens de fabulação de afrofuturos para constituir esse vídeo. E aí, entre a passagem dessas imagens, eu coloquei o ruído, né, que é pensando na ideia assim, de fragmentos mesmo, que a gente vai justapondo para construir, né, para lembrar, para rememorar narrativas. A narrativa não como algo com começo, meio e fim, mas como esse looping com interferências entre eles. Assim.
E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, com muita arte para vocês.